A recompensa de se dedicar todas as coisas ao Senhor é a sua providência. O puritanismo deu aos americanos um sentido de uma história sob a direção de Deus. E eles desempenharam um papel semelhante, se não profeticamente alinhado, como os judeus do Antigo Testamento, como o novo povo escolhido que provou da providência de Deus em alinhamento com seus planos. Aqui no Plymouth Plantation, que traz uma representação de como viveram os peregrinos em sua época, nós podemos ver que Deus providenciou uma terra, um lugar para que eles pudessem se instalar e ali construir uma comunidade. A princípio, eles pouco sabiam como cultivar a terra, quais seriam os melhores alimentos para se plantar, ou até mesmo estratégias de caça. E para isso o Senhor também providenciou pessoas. O serviço e sacrifício mútuo foi de grande importância, tanto por parte dos peregrinos quanto dos nativos que aqui estavam, que sacrificaram seu tempo e recursos para se ajudarem mutuamente, compartilhando conhecimentos e alimentos em um verdadeiro espírito de serviço. Esse evento histórico simboliza o sacrifício e a disposição de servir uns aos outros. A mensagem de hoje é um convite para que nós possamos refletir sobre o cuidado e o sustento do Senhor, mesmo quando as situações são contrárias e improváveis. Paz do Senhor, igreja, bom dia. Vocês estão tão em silêncio, né? Tão quietinhos, meu Deus. Aleluia. Nós vamos, como o pastor falou, dar sequência e continuidade à série que nós temos falado sobre a cultura da gratidão. E eu queria ler um texto que seria parte do diário, né, de bordo ali do William Bradford, que foi o que comandou essa expedição lá do mundo velho para o novo mundo, atrás de ideais que hoje nós podemos desfrutar com muita liberdade, né? Hoje, se você está aqui numa igreja, assentado do lado do seu irmão, tendo comunhão, levantando tuas mãos para adorar o Senhor, isso é o reflexo de a fidelidade, o sacrifício de pessoas que resolveram deixar a sua zona de conforto, né, de desbravarem um mar que às vezes era bem severo com eles, para exercitarem a sua fé de maneira livre. E por causa do sacrifício desses homens e mulheres, nós estamos aqui hoje, né, desfrutando, né, daquilo que eles plantaram com tantas lágrimas, e hoje nós colhemos esses frutos. Eu queria refletir um pouco, que você prestasse um pouco de atenção, é um texto um pouco longo, mas eu gostaria de compartilhar esse diário de bordo de William Bradford, que foi um dos comandantes dessa expedição, que saíram da Inglaterra em direção ao Novo Mundo. E eles foram guiados, né, pelo Espírito e fundamentados na fé. Esses pilgrims, eles vão em busca da sua terra prometida. O terceiro presidente dos Estados Unidos declara em seu discurso inaugural em 1805 que foi o Deus da Bíblia que fundou a América. Olha que declaração poderosa, irmãos. Ele diz assim: eu precisarei também do favor daquele ser em cujas mãos estamos, o qual guiou os nossos antepassados, como Israel antigo ali saindo do Egito, para a sua terra natal, e os colocou nesse país. O puritanismo deu aos americanos um senso de história como um drama progressivo sob a direção de Deus, no qual eles desempenharam um papel semelhante, se não profeticamente alinhado, aos judeus do Antigo Testamento, como um novo povo escolhido que provou da providência de Deus em alinhamento aos seus planos. Esse foi um povo que desfrutou, eles provaram da providência de Deus que os fez chegar até esse lugar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a providência de Deus. E aí ele discursa como foi essa viagem, como é difícil você sair de um lugar confortável, familiar, desbravar por um lugar que você não conhece. É muito bom quando a gente sai daqui, às vezes vai visitar parentes no Brasil, a gente sabe que vai ter alguém esperando a gente no aeroporto, a gente sabe que vai ter alguém ali para nos acolher quando a gente chegar na casa, né, a gente tirar o sapato,
né, vai ter uma refeição pronta para nos receber com boas-vindas. E ele fala assim, como é difícil você sair desbravando mar adentro, sem saber, né, aonde você vai parar, sem saber onde você vai chegar. E no mais, quando você chegar, você não tem um lugar para encostar, né, para descansar, uma comida para te reabastecer. Mas eles tinham uma convicção, irmãos, que eles estavam fundamentados na providência divina. E quantos aqui são símbolos, são resultado da providência de Deus? Vira para o seu irmão e vê se ele é um resultado da providência de Deus. Diz assim, irmão, você já viveu a providência de Deus? Você já desfrutou da providência de Deus? Deixa eu falar para você, se ele não teve resposta, eu quero dizer uma coisa, que você está aqui hoje, é providência de Deus. Imagina de onde você saiu e onde você está agora. Imagina a situação que você esteve e a situação que você está hoje, o que Deus já não fez na tua vida. Como diz aquela canção, são mais de 10 mil razões para adorar o Senhor. Mais de 10 mil razões nós temos para sermos gratos a Deus. E nesse mês de novembro é um tempo bom para a gente refletir o quanto Deus tem sido providencial com as nossas vidas. Como esses irmãos saíram lá da Inglaterra, irmãos, atrás de uma liberdade religiosa, né? São imigrantes, né, que deixaram o conforto do seu país para poder desbravar e chegar num lugar para simplesmente adorar a Deus com liberdade e em paz. E fundamentar essa nação nesses princípios, para que hoje, nós imigrantes, sim, nós imigrantes pudéssemos também desfrutar dos mesmos direitos e erguer as nossas mãos para o céu e confirmar a aliança desses que chegaram antes de nós e consagraram esse lugar ao Senhor. E é interessantíssimo, irmãos, porque esse trecho acima, né, que eu li, um pedaço dele, ele traz o relato de William Bradford sobre as primeiras impressões do lugar que eles tinham acabado de ancorar por questão de sobrevivência. Por maiores que foram as intervenções e mesmo não chegando ao lugar que tinham como objetivo, todas as coisas cooperaram para que pudessem chegar ao lugar destinado por Deus. Eu não sei como você saiu do lugar de onde você saiu, mas eu quero te dizer que você está aqui hoje foi uma providência de Deus, foi apontado por Deus para você estar nesse lugar. Você não é obra do acaso, você não foi um acidente de percurso que você acabou em Cape Cod, não. Deus tem algo específico para realizar em você e através de você nesse lugar, e nós cremos nisso, amém? Então, em meio às dificuldades, o Senhor preparou um lugar onde Ele o sustentaria. Aqui nós podemos atrelar-se à parábola do semeador, que saiu a semear, né? Eles saíram em busca de uma terra que ainda não conheciam e semearam em lugares que ainda tinham a certeza que iria florescer. Como consequência da sua dedicação e ato de fé em semear, eles sobreviveram a um inverno rigoroso e foram sustentados na primeira temporada de colheitas. Então a gente quer enfatizar nessa fase aqui, nessa parte da pregação, nesse tempo que nós estamos aqui, refletindo sobre cultura de gratidão, sobre a providência de Deus. E entender um pouco o que levou esses homens e mulheres a saírem do seu país, né? Esses homens, um grupo de pessoas, de um pouco mais de 100 pessoas, estiveram nessa expedição na Mayflower, saindo do porto de Plymouth, lá na Inglaterra. Parte deles já estavam exilados na Holanda, porque estavam sendo perseguidos pela igreja da Inglaterra. E esse movimento separatista, chamado de puritanos, eles decidiram que eles precisavam de um lugar para que eles pudessem exercitar sua fé e criar os seus filhos, né? Estabelecer suas famílias. Eles disseram, vamos então para o novo mundo. Já havia expedições vindo para esse lado do mundo. Eles disseram, por que não aquele lugar? Temos ouvido bons relatos de prosperidade. E eles saíram em direção à colônia da Virgínia. Olha só. Eles intentaram chegar na colônia da Virgínia, pelo Hudson River. Esse era o ponto que eles estavam mirando para chegar. Só que aprove ao Senhor, irmãos, por causa da tempestade, por causa dos ventos. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes os ventos, eles não são para te destruir, mas eles são exatamente para te colocar na rota que Deus quer que você chegue. Amém? Então, glória a Deus pelos ventos. Sabe por quê? Deixa eu falar para você porque glória a Deus pelos ventos. Porque quando os ventos se levantam na nossa vida, irmãos, nós temos que ter a certeza que tem alguém na nossa embarcação que só falando ele é capaz de acalmar o vento e a tempestade da nossa vida. Esse Deus é o Deus da providência. E é importante nós lembrarmos que os discípulos, quando eles estão nesse barco com Jesus, ali no mar da Galileia, eles se atemorizam com o mar, com a tempestade, com a fúria dos ventos. E Jesus, diz a palavra que Jesus está dormindo no barco. Ele está dormindo na popa do barco. Eu fui fazer minha pesquisa, é o lugar que mais balança. Jesus está dormindo
na hora que mais as coisas balançam, Jesus está dizendo, nos ensinando a descansar. E quando Jesus ele levanta, quando os discípulos vão lá sacudir Jesus, não te importa que pereçamos, Senhor. Jesus fala para eles assim, vocês são homens de pequena fé. Jesus então se levanta, ergue a sua mão e acalma o mar e a tempestade. E os discípulos eles ficam maravilhados, porque eles dizem assim, quem é esse que até as ondas e o mar, os ventos lhe obedecem? Eles têm a certeza que o Deus da providência está no barco com eles. Então deixa eu te falar profeticamente nessa manhã. Que o Deus da providência, Ele está nesse lugar, Ele está no teu barco. Ele está com você, Ele não te abandonou. E só aqueles que permanecem despertos num tempo onde há turbulência vão poder testemunhar Jesus acalmando o vento e a tempestade. Então não desanime. Minha palavra hoje é que você não desanime, mas confie na promessa e na providência do Senhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre a providência, que é a fé que olha para frente e aponta para cima. Nós estivemos ali no Memorial dos Patriarcas, ali em Plymouth. Quem puder, faça uma visita, né? Quem tiver a oportunidade, vá lá ver, ali em Plymouth, é maravilhoso. E tem um memorial ali incrível, né? Muito significativo sobre esse trajeto dos peregrinos até a Terra, o Novo Mundo, aqui a América. E essa estátua, o que me chama a atenção é que no centro dela tem uma mulher. E essa mulher, como a estátua da liberdade, ela está apontando para cima e o seu nome é fé. E ela está olhando exatamente, irmãos, para a direção de onde o Mayflower veio vindo do velho mundo, para atracar ali em Plymouth. E é interessante que esse vento começou a soprar, eles vinham em direção ao Hudson River. E esse vento começou a soprar e eles atracaram aonde? Em Provincetown. Eles chegam em Provincetown, meados ali de novembro. Eles atracam ali em Provincetown, mas eles estavam buscando o Hudson River. Eles ficaram ali por um mês, por algum tempo. Eles disseram, nós vamos sair em direção ao Hudson River, que é o nosso ponto final. Mas deixa eu te falar, de novo, Deus os conduz até a Baía de Plymouth. E ali disseram, sabe de uma coisa? Se Deus nos fez chegar até aqui, é aqui que a gente fica. Eles ali ancoram ali, eles dedicam aquele lugar ao Senhor. E a providência de Deus foi movendo eles. E nesse lugar tem essa estátua, que é uma das, acho que é a segunda, né, pastor? A segunda maior escultura em granito dos Estados Unidos. E é essa mulher que se chama fé, ela significa a fé. Ela está apontando para cima, ela segura a Bíblia na sua mão direita. E ela está olhando justamente para o mar, de onde veio a Mayflower. Então eu quero falar que a providência de Deus, ela é capaz de nos dar essa fé, que olha para frente e aponta para cima, entendendo que todo benefício vem do Senhor. Sabe, todo bem que chegou na tua vida vem de Deus. Nós precisamos entender o benefício da providência de Deus. E William Bradford ele escreve assim, o que poderia sustentá-los agora, na hora que eles chegam, senão o Espírito de Deus e a sua graça. Então eu digo, o que pode nos sustentar, irmãos, nesse tempo? O que pode nos sustentar nessa hora? Senão o Espírito de Deus e a graça do Senhor. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que eu e você chegamos até aqui. Então esse lugar de dependência de Deus é um lugar muito desafiador para nós, para a nossa fé. É um lugar muito desafiador de se estar, porque ao mesmo tempo que ele é confortador, ele também traz desafios. E isso é o paradoxo da nossa fé, que nos ensina que a gente ganha quando a gente perde, né? Que a gente cresce quando a gente diminui em Deus. Quando a gente, sabe, coloca a gente para baixo, que Deus cresce em nós. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Esse é o paradoxo da nossa fé. Quando a gente chega no limite, sabe, das situações, é que a gente dá conta que a única coisa, sabe, que pode nos sustentar é exatamente aquela que nunca deveria fazer falta na nossa vida, que é a graça de Deus e a presença do Espírito Santo conosco. E o espírito de gratidão, a cultura de gratidão, ela nos aponta de volta para esse lugar de dependência total ao Senhor. É a fé e a gratidão que promove, ela proporciona a providência de Deus. Vou repetir. É a fé e a nossa gratidão que promovem, que proporcionam, sabe, a providência de Deus. Então você se alinha aos planos de Deus para experimentar a providência de Deus. Você pode fazer o seu plano, está tudo certo. Eles tinham um plano de chegar na colônia da Virgínia, mas Deus tinha um plano diferente do deles. E está tudo bem quando Deus muda os nossos planos, irmãos. O importante é quando Deus mudar os nossos planos, a gente não vir com a queixa, mas com a dedicação. O pastor falou sobre isso no outro domingo, como eles estabeleceram um altar dedicando a terra ao Senhor.
Então, ao invés de Deus, quando Deus te apontar para um lugar que inicialmente você não tinha planejado, não saiu do seu jeito, não saiu do jeito que você planejou, mas Deus te fez chegar no teu destino, não murmure. Levante um altar de adoração e gratidão a Deus. E você vai ver Deus cumprindo cada uma das suas promessas, que Ele de antemão já havia preparado. Porque a promessa de Deus é que eles sairiam de lugar onde eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles se exilaram na Holanda porque eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra. E o intuito deles de sair de lá não era porque existia uma promessa de prosperidade, de riqueza, simplesmente no novo mundo. Mas é porque eles queriam um lugar onde eles pudessem estabelecer um altar a Deus, onde Deus fosse honrado nas suas famílias, onde eles pudessem criar os seus filhos no caminho do Senhor, sem a perseguição por causa da sua fé. E eles não se queixaram porque eles acabaram chegando em Plymouth. Sabe o que eles fizeram? Quando eles desceram, eles começaram a fazer uma expedição pela terra. Começaram a vasculhar aquela terra. E a primeira coisa que eles fazem é dedicar esse lugar ao Senhor. Então, o que é a primeira coisa que você tem feito quando você quando você se dá conta que as coisas não saíram do seu jeito? Mas como diz lá Paulo aos Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente se alinha aos planos de Deus, a gente experimenta a providência do Senhor. Quantos aqui já experimentaram a providência do Senhor, não só no seu trajeto até aqui? Eu fui um desses. Mas quando você chegou aqui, Deus colocou pessoas para caminhar com você, sim ou não? Deus abriu portas para você. Sabe, você não chegou onde você chegou sozinho. Eu tenho certeza que teve alguém que te ajudou, alguém que te deu uma mão inicial ali. Eu sei que teve muita gente que tentou te passar para trás. Teve muita gente mal intencionada, mas deixa eu te falar, também teve gente bem intencionada com você. Olha ao seu redor, há uma família que Deus tem dado a nós. E não é uma família só no nosso sangue, mas é no sangue de Jesus, o sangue precioso. E esse vínculo, ele não se acaba nessa terra. Esse vínculo, ele perdura. E como a pastora Rosi pregou na quinta-feira sobre gratidão, a cultura da gratidão também é eu entender que eu preciso do outro, para que o plano de Deus seja concretizado e perpetuado na minha vida. Eu preciso de você e você precisa de mim. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Diga para ele, eu preciso do você. Nem que seja para fazer um pão de queijo, um café e me chamar. No meu caso, se você é do Nordeste, para fazer um cuscuz com ovo e me chamar para comer, né? Gente, nós precisamos uns dos outros. Eu queria falar um pouco sobre a definição do que é a providência, porque essa é a palavra de hoje, a providência. O original dessa palavra é o provide, que é ver de antemão. Então a providência de Deus, ela enxerga antes do acontecimento e Deus prepara tudo antes do acontecimento. Deus determina cada um dos nossos passos, Ele determina o nosso destino, e no dicionário mesmo está dizendo isso aqui, ó. Assim, a palavra providência veio a significar a provisão que Deus faz para os fins do seu governo. Vou repetir isso aqui, olha. A providência é a provisão que Deus faz para o fim do seu governo. Não é do meu governo, nem do seu controle. Mas é pelo governo dele, é pelo propósito dele. Então as coisas não saíram do jeito que você quis. Queridos, relaxa. Porque tudo está dentro do plano de Deus, para o governo dele, para a glória do seu nome. Tudo que nos sobrevém, tudo que nos acarreta, tudo que nos acontece, Paulo está dizendo, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo, porque tudo está cooperando para o seu bem. Se você foi chamado para esse lugar por um propósito divino, as coisas estão cooperando para o seu bem, mesmo aquelas que você julga não ser, né, nem, como dizer, fair, nem justas, né, nem do jeito que você planejou. E isso também está cooperando para o seu bem. É assim a providência de Deus. Mas outra definição, tem a ver também com a preservação e governo de todas as criaturas do Senhor. A providência de Deus tem a ver com a preservação não só do propósito de Deus, mas também das suas criaturas, dos seus filhos e filhas. A providência de Deus é uma doutrina fundamental da nossa fé, irmãos. Nós precisamos entender que se nós estamos de pé hoje, se aquele relógio está correndo e eu tenho mais 1 minuto, é porque Deus vai me dar mais esse minuto. Se Deus não quiser, a providência de Deus interrompe minha vida aqui. Mas se aprove ao Senhor terminar essa mensagem, Deus já providenciou esse tempo para eu terminar essa mensagem.
se isso está dentro do propósito, do plano de Deus, para o governo dele, para a glória do seu nome, isso vai acontecer. Deixa eu te falar, se o que Deus te prometeu está dentro do seu plano, do seu governo para você, vai acontecer. E tudo que Deus faz é bom, amém, queridos? Olha só o que diz lá no Salmo 145, porque eu não abri a Bíblia ainda, todo mundo já está olhando assim, será que ele vai falar da Bíblia? Salmo 145, abre a tua Bíblia comigo, por favor. Tempo que eu tomo uma água aqui, você procura. Salmos 145, Salmos está no meio da sua Bíblia. Essa foi uma introdução. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a providência divina, ela está ligada ao que Deus faz. Algo fundamental para a gente entender a provide de Deus, que em inglês é provide, é ver antes, providenciar antes, preparar antes. A providência de Deus, ela é capaz disso. Só que a providência de Deus, ela está ligada ao que Deus faz, às suas obras. Nós não conseguimos separar o que Deus faz da providência de Deus. Tudo o que Deus faz é providencial. Diga comigo, providencial. Tudo que está acontecendo com você é providência de Deus. É providencial para um propósito maior do que você imagina. Porque Deus é maior que você, amém? Senão ele não era Deus. Então o propósito de Deus na sua vida é maior que você. O Senhor diz assim, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz para vos dar o futuro que vocês esperam. E o Senhor diz assim, mas os meus caminhos não são os vossos, nem os meus pensamentos de vocês, porque são mais altos. Amém, queridos? Então, a providência de Deus é aquilo que vê antes. E quando Deus vê algo, Ele não só vê de maneira passiva. Quantos aqui já mandaram um texto para um amigo assim, e aí, vai ter o churrasco na tua casa? Ele, eu vou ver. Já viu? Alguém já recebeu essa mensagem assim? Eu vou ver e te aviso. Alguém já... Hein? Pastor, você lembra que a gente foi almoçar? Eu vou ver e tal. Você lembra o pastor Robson? Eu vou ver e tal. Chama o pastor Robson para almoçar, ele fala assim, eu vou ver. Ele não vai. Tranquilo. Pastor Carlos não, ele está ali. Né? Mas quando o ser humano é assim. Porque a gente tem sombra de variação, depende do dia. Se eu acordei bem, eu vou, senão eu não vou. Dou um perdido, nem atendo, né? A mensagem fica só... Você não consegue ver os dois azulzinhos assim no WhatsApp, você fica nervoso. Mandei mensagem, não respondeu em 1 segundo. Meu Deus, o que está acontecendo? Morreu? Mas Deus, quando Ele vê, quando Deus fala assim, eu vou ver. Sabe o que significa, irmãos? I'm going to see to. I'm going to provide. Vou provide. Eu vou providenciar. Quando Deus está vendo, Ele está providenciando. Quando Deus olha algo, Ele já está agindo, irmãos. Então deixa eu falar para você nessa manhã. Deixa eu ativar você aí. Você está bem quietinho. Deus está olhando para você. Isso significa que não só Ele só está te bisgoiando, né? Então só te um relance, está só vigiando você. Deus está providenciando tudo que você necessita nesse tempo, para que os propósitos dele se cumpram na sua vida, para que você experimente da providência de Deus. Deus está olhando. Deus não está alheio. Ele não virou o rosto, Ele está olhando para você. E mais do que Ele está olhando, Ele está providenciando tudo. Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. Tudo o que Deus faz é bom, pastor. Eu não sei você, tem coisas que eu faço que eu não fico orgulhoso. A maioria delas. Mas Deus não. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz glorifica o nome dEle. Tudo que Deus faz exalta o nome dEle. E tudo que Deus faz é para a glória dEle, irmãos. Entenda isso. Em Salmo 145, versículo 9, abra no 9, diz assim, o Senhor é bom para todos. Deus tem sido bom com você? O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as obras do Senhor estão cheias da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu olhar ativo, da sua providência. Todas as suas obras te renderão graças. Nós estamos falando de gratidão. O salmista está dizendo, todas as obras do Senhor vão render graças ao nome dEle. Então o que Deus está fazendo em você não é para render graças a você, é o nome dEle mesmo. Você acha que Deus não tem interesse em glorificar o seu próprio nome, em fazer o seu nome conhecido e exaltado? Sim, irmãos. Mais do que Deus exaltar a tua vida, o teu ministério, te fazer prosperar economicamente, Deus está comprometido com o teu caráter. Ele está comprometido na construção de quem você se tornará para herdar tudo que Ele prometeu para você. Então tudo que Deus está fazendo é bom. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor.
e os teus santos te bendirão. Quantos são santos aqui para bendizer o Senhor e glorificar o nome dEle? Então a providência divina começa na garantia disso, irmãos, na segurança do caráter daquele que nos prometeu. A providência, ela está fundamentada, ela começa na garantia e na segurança do caráter daquele que nos prometeu. E olha o que diz lá em Hebreus 11, 23. Pode colocar para a gente ler, Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23 vai dizer assim: pois aquele que prometeu é fiel. Então, se aquele que prometeu é bom e as suas obras são boas, se aquele que prometeu é fiel, ele vai ser fiel para cumprir exatamente o que ele prometeu. Vocês estão comigo? Então, a providência divina está ligada, no primeiro ponto, ao que Deus faz, às suas obras. Os esforços do homem, elas são vãos sem a providência de Deus. Quer ver? Vamos abrir em Salmo 127, 1 e 2. Abra comigo, Salmo 127, 1 e 2. Vamos ler Bíblia. Salmos 127, 1 e 2, assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então, irmão, vai dormir. Deixa Deus prover para você. Vai descansar. Não estou falando de você ser preguiçoso, mas descanse. Descanse no Senhor. E o descanso ativo é esse que produz, mas ao mesmo tempo está confiando que Deus é capaz de suprir. Deus não está suprindo porque eu levantei cedo, Ele está suprindo porque Ele é Senhor sobre mim. E por isso eu levanto cedo e vou fazer a minha parte. Amém? Outro, Provérbios 21, 31. Abre lá, Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem, irmãos? Então os cavalinhos podem se preparar, mas quem traz a vitória é o Senhor. Sabe, você tem que fazer a sua parte, tem que estar preparado para a batalha, mas é o Senhor que providencia. Esse é o provider de Deus. A providência de Deus que vai trazer a vitória. Não é quão preparado está o seu cavalo, mas é porque você sabe que a tua vida depende da providência divina. Amém, queridos? Olha só, eu gosto desse versículo, dessa passagem, Provérbios 16, 9. Você já está em Provérbios, volta um pouquinho. 16, versículo 9. É o que fala lá, que maravilha isso aqui. A gente usa muito na classe de liderança espiritual, na Rise. A primeira lição a gente fala sobre liderança espiritual. E a gente toca nesse ponto aqui. Olha só o que diz. No coração, o homem planeja o seu caminho. No coração, o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor determina os seus passos. Então, eu vou dar um segredo para você aqui. Para que o Senhor determine os seus passos, planeje o seu caminho. Deus não é contra planejar, irmãos. Deus quer que você planeje, que você sonhe. Agora vai entrar um ano, né? Um monte de gente faz um monte de plano, tem a listinha, vou perder peso, vou para a academia, né? Já faz um ano que você paga o Planet Fitness e não vai. Eles estão muito satisfeitos com vocês, eles falaram para mim, mandaram um e-mail agradecendo. Todos vocês que em 2024 de janeiro prometeram que iam perder 10 pounds, né? Para recuperar tudo que comeu no Réveillon da igreja, né? No culto da virada. Está chegando um tempo que a gente vai fazer planos de novo. E é bom fazer planos. É bom traçar objetivos, é bom sonhar, irmãos. Mas nós temos que entender que é o Senhor que determina os nossos passos, para que a gente conclua. Porque quando você planeja e você quer correr os seus próprios passos, guess what? Você não chega ao fim, você não cumpre. Mas quando o Senhor determina os seus passos, deixa eu te falar, você vai chegar no teu destino. Você vai chegar no lugar onde Deus já apontou para você de antemão, onde a providência de Deus já viu. Glória a Deus. Então a fé e a gratidão é o que proporcionam a providência. Diga comigo, a fé e a gratidão, elas proporcionam a providência. É como se fosse a facilitadora, é o que facilita para que a providência ela entre em ação. É a fé e a gratidão. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos pegar ali do versículo 8 em diante, Hebreus 11.
E esse é o texto básico que a gente vai falar hoje sobre providência. Então, a fé e a gratidão é que proporcionam a providência. E proporcionar, na definição, é dar a alguém a oportunidade de alguma coisa. É dar a oportunidade. Proporcionar é dar a oportunidade para que algo, oferecer uma oportunidade, promover, propiciar, fazer com que isso esteja a ponto de acontecer. Então, olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o que proporciona que a providência de Deus tenha, sabe, a primazia na nossa vida, em primeiro lugar, o destaque, é a fé e um coração grato a Deus. Se você tiver fé e você tiver um coração grato a Deus, você vai viver sempre na providência de Deus, desfrutando o máximo dela. Sabe, porque tudo que Deus faz, a providência de Deus permeia todas as obras do Senhor, mesmo na vida daquele que não crê nele. Deus determina os passos do homem. Isso tem a ver com a sua providência. Nós não vamos entrar na doutrina da providência. Mas o que eu quero highlight aqui nessa manhã é que você entenda que a tua fé, a tua gratidão, a maneira como você encara as situações, elas proporcionam você desfrutar da providência de Deus. Porque o que Deus quer fazer vai acontecer, você gostando ou não. Você não precisa ir votar de 4 em 4 anos se Deus vai continuar sendo Senhor sobre a sua vida. Ele é Senhor e acabou, você gostando ou não. Os planos de Deus vão se realizar. Tudo que Deus determinou vai acontecer. Deus não está contando com a nossa opinião. Porque Ele é um Deus que providencia, tudo irá passar e vai acontecer. E olha o que acontece nesse texto aqui. Nós estamos falando dos heróis da fé. Eu gosto muito do capítulo 11 de Hebreus, porque fala sobre vários heróis da fé. Depois você lê lá. Se você gosta de filmes de heróis, Avengers, esse negócio aí, X-Men, esse negócio, fica longe de Hebreus 11, meu irmão. Porque é ali que estão os verdadeiros heróis. E nesse versículo 8 diz assim: pela fé, e aqui eu coloquei bem em negrito, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Eu acho incrível a fé de Abraão. Quando ele foi chamado, pela fé, ele obedeceu. E diz assim: a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Então, ele obedece, ele sai de onde ele está, do contexto ali imediato dele, para ir a um lugar que ele havia recebido de Deus. Lá no Gênesis, capítulo 12 em diante, você vai ver, Deus tinha dado uma herança para Abraão. E aí, irmãos, ele sai sem saber para onde está indo, mas quando Deus chama, ele obedece. Para você experimentar a providência de Deus, Deus chamou, obedeça. Por fé, eu não sei, mas ele saiu sem saber para onde ia, porque Deus tinha dado para ele uma herança, tinha prometido para ele uma herança. Ele diz assim: e partiu sem saber para onde ia. Versículo 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Essa fé que encheu o coração de Abraão foi que deu a segurança e a esperança que ele necessitava para continuar morando em tendas, mesmo sabendo que Deus tinha dado a ele por herança uma terra. Uau! Vamos parar para refletir um pouco sobre isso. A fé e a gratidão, contemplando a providência de Deus, ela me dá a segurança e a garantia que eu preciso. Que mesmo enquanto eu não atingir aquele lugar da promessa, eu estou habitando ainda numa tenda, mas o meu coração está firme, que o que Deus prometeu é meu, que o que Deus prometeu vai se cumprir. O que é que Abraão viu, irmãos? Que mesmo sabendo que havia uma herança de uma terra, ele não teve problema em passar a sua vida inteira habitando em tendas. Nós vamos ver daqui a pouco o que é que Abraão contemplou em Deus. E por a gente ter essa firme garantia que a promessa que Deus fez, ela está fundada na sua providência, eu não me preocupo se por enquanto eu estou morando em tenda. Eu não me preocupo, eu não me apavoro, eu não entro em conflito com Deus se até agora ainda não se cumpriu do jeito que Deus falou. Mas eu entendo que habitar em tendas agora está me ensinando um princípio. Tendas não têm fundamentos. Tenda não tem alicerce. Tenda não tem. É algo transitório, levanta, acabou, enrolou, colocou nas costas e partiu. O que Deus estava ensinando para ele é que o que Deus prometeu para ele é muito mais do que algo que você possa colocar, fincar as âncoras nessa terra e nessa vida. O que Deus promete para nós é algo muito mais valioso e grandioso, é algo eterno. Eu gosto daquela canção que diz assim,
que o que Deus preparou para nós é algo eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. O que Deus prometeu para você, irmãos, não passa, a traça não consome, a ferrugem não corrói. O que Deus prometeu para você, ela não passa, ela não acaba, não desvaloriza. A providência de Deus, quando ela chega, irmãos, ela supre e ela garante, porque está fundamentada em quem é o Senhor. Então a fé ela nos leva ao primeiro lugar, que a gente aprende aqui com Abraão, que a fé nos leva à obediência ao Senhor. Diga comigo, obediência. Uma pessoa de fé é uma pessoa obediente. Porque a palavra diz que pela fé Abraão obedeceu. Quando Deus chamou ele, a primeira resposta de Abraão em fé foi obediência. Em segundo ponto, morrer para nós mesmos. A fé nos leva a morrer para nós mesmos, para os nossos desejos. Tenho certeza que ficar na casa de seu pai, onde estava a sua parentela, seus familiares, era muito melhor naquele momento imediato. Tenho certeza que cada um de nós que deixou o Brasil e veio para cá, em casa, imediatamente, era melhor do que o que você, quando chegou aqui, encontrou. Sim ou não? Não sei você, eu sim. De fato, o primeiro mês que eu cheguei aqui, eu liguei para o meu tio e falei, rapaz, eu quero ir embora. Manda passagem, eu quero voltar. Ele falou, não, você decidiu ir, agora segura aí essa bucha. Aguenta que vai valer a pena. Não vou deixar você voltar. Mas sair de um lugar que é confortável, que é familiar, deixar a sua língua, seu feijão com arroz, deixar o conforto do seu lar, né? O cheiro da sua mãe, o conforto do seu lar, o acolhimento, o carinho dos familiares, dos tios, dos avós, dos primos, dos amigos. É difícil, irmãos. Mas Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele obedeceu. E segundo, ele morreu para ele mesmo. Ele disse, cara, se Deus me deu uma herança, quando eu olhei para o céu, Deus falou assim, olha, a promessa que eu tenho para você, Abraão, é mais do que essas estrelas que estão no céu, é mais do que a areia que está no mar. É o que eu tenho preparado para você. E vale a pena morrer para nós mesmos, para abraçar a herança que o Senhor tem reservado para nós, irmãos. Vale a pena morrer. Então, o segundo lugar é morrer para nós mesmos. Terceiro, é andar nos caminhos que o Senhor nos ordena. É seguir o trilho daquilo que o Senhor determinou, os passos que o Senhor determinou. Pela fé nós podemos fazer isso. Em quarto lugar, trabalhar. Diga comigo, trabalhar. Ixi, aí foi fraco, hein? Ai, Jesus, toma água. Trabalhar para que se manifeste através de nós a sua glória. Nós precisamos nos empenhar nisso. Sabe, é sair da casa dos nossos pais, do nosso papai, do nosso conforto, nosso contexto ali que traz segurança, que traz, sabe, conforto mesmo. Colocar a tendinha nas costas e para que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que Ele prometeu para nós. Olha o que diz lá em Romanos 8, 24. Queria que colocasse para a gente ler juntos. Romanos 8, 24. Já estou encerrando. Diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Então, se nós precisamos entender que a nossa esperança ela está fundamentada na providência de Deus, você ainda não viu tudo que tinha que ser visto, irmãos. À medida que você vai confiando, à medida que você vai pela fé obedecendo, à medida que você vai pela fé morrendo para você, sabe, trilhando os passos que o Senhor tem determinado para você, e morrendo para você, e trabalhando para que Deus seja glorificado, Deus vai enchendo o teu coração de esperança, Ele vai te dando fôlego para que você continue na tua caminhada. E a fé ela é a substância, que é o sustento, o fundamento, pelo qual nossos pés estão firmados. Apoio, sabe, que nós precisamos das coisas que ainda estão ausentes na nossa vida, que realmente às vezes estão longe da nossa posse concreta. Às vezes Deus promete coisas para a gente que está longe do alcance da nossa compreensão. E o que é que a gente precisa nesse meio tempo, irmãos? Para você despertar. O que precisa nesse meio tempo? A gente precisa de fé para nos manter firmes, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Nós precisamos ter fé que Deus vai fazer exatamente como Ele disse que faria, porque Deus é um Deus de providência.
Como foi com esses homens para chegar até aqui? Deus havia dado para eles uma promessa de que eles construiriam famílias. E eles estavam querendo se desvincular, se desvencilhar de um sistema para que Deus fosse glorificado através deles e de suas famílias. Entenda isso. Existiam homens que vieram junto com eles que chamaram um grupo de strangers, que eles vieram simplesmente pelo dinheiro. Agora eu preciso entrar nessa história aqui, tá? Contextualizar. Junto com os pilgrims, esses homens, esses peregrinos, que vieram por um propósito que era maior do que eles. Entenda, já havia tido expedições para esse lugar, para o novo mundo, atrás de riqueza, das colônias que estavam sendo formadas aqui, que estava prosperando, estava dando grana. Só que eles saem do porto de Plymouth, eles não saem com o intuito de ganhar dinheiro. O propósito fundamental desses homens para experimentar a providência, que eles disseram, nós precisamos de um lugar para estabelecer nossa família e criá-lo segundo os preceitos, os propósitos e os princípios bíblicos. E porque eles colocaram isso como prioridade no seu trajeto, na sua jornada, Deus os prosperou. E esse lugar, Estados Unidos da América, se tornou hoje, já tem tempo, né? A maior potência mundial. Sabe o que eles fizeram quando chegaram, irmãos? Muita gente não faz isso, pastor. Por isso que eu quero, cultura da gratidão, eu quero ser grato à sua vida, da pastora Zali, pelo coração de vocês, em olharem além, em investirem, se propondo, né, a colocar recurso, coração em coisas que outros dizem, isso é loucura, para que isso? Um centro para que crianças aprendam a palavra de Deus, sejam instruídas segundo o coração de Deus. Porque a primeira coisa que eles fazem quando chegam aqui, uma das primeiras, né? William Bradford, ele foi o prefeito, vamos dizer assim, da colônia de Massachusetts Bay por 30 anos. E John Carver também. E a primeira coisa que eles fazem é fundar uma escola. Para quê? Para ensinar às crianças os princípios que eles tinham recebido da palavra de Deus. E olha o fruto disso, irmãos. Sabe qual foi uma das primeiras escolas que eles fundaram? Harvard University. Os Estados Unidos se tornou uma potência. Os Estados Unidos se tornou um dos primeiros países a ter quase toda a sua população alfabetizada e letrada. Não estou falando só de que sabia ler, mas doutores em lei, em ciências, em medicina. Porque homens se dispuseram a chegar a um propósito muito maior do que simplesmente isso. Porque nesse grupo que eles vieram alguns chamados strangers. E eles vieram atrás disso aqui. Está tudo certo. Estavam querendo uma melhoria de vida, dignidade. Outro queria um outro patamar, que as coisas melhorassem para suas famílias também. Desbravadores, homens de coragem, deixar tudo e vir embora, navegar por mais de um mês, 2 meses num mar gelado, correndo todos os perigos. Só sobreviveram 52, se eu não me engano, dos 100 e pouco que vieram. Morreram de peste, de doenças, de fome. Mas esse grupo de strangers, eles vieram atrás só do recurso. Eles não vieram atrás do Deus do recurso. O que acontece com a maioria deles, eles morrem. Quando eles chegam aqui, o que eles encontram em escassez. Mas aqueles que estavam focados na providência de Deus, eles encontraram uma riqueza, irmãos, que o dinheiro não pode comprar. Porque eles foram abraçados pela hospitalidade dos nativos americanos dessa terra, que ensinou eles a plantar, a colher, a caçar. E de onde nós tiramos o nosso primeiro Thanksgiving, que não teve nada de peru nem batata, porque batata é algo da América do Sul, só chegou depois. E também não tinha peru, eles comeram carne de veado. Eles mataram ali e comeram. Os índios trouxeram, os nativos trouxeram ali da sua mesa para a mesa deles, e eles compartilharam a refeição. Eles sim desfrutaram, porque eles enxergaram o verdadeiro propósito de sair de um lugar em direção à providência de Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso. Aplauda, Senhor, pela vida desses homens. Glória a Deus. E essas respostas de Abraão, como esses homens, para a revelação de Deus, reflete a fé que ele tinha no Senhor. A maior e melhor resposta que a gente pode dar, em concordância com o que Deus faz e prometeu para nós, é a fé e a gratidão. Vou repetir isso. A melhor resposta que você pode dar para aquilo que Deus prometeu é a tua fé e a tua gratidão. Quer dizer, Senhor, ainda não aconteceu, mas obrigado, porque vai acontecer. Porque o Senhor providenciou, vai acontecer. Porque o Senhor provide, vai passar, vai acontecer exatamente como o Senhor disse. E aqui eu já posso erguer um altar de gratidão ao Senhor. Aqui eu já posso agradecer
porque vai passar tudo que o Senhor disse. E Abraão fez isso. A gratidão sempre levantará um altar a Deus. Gratidão sempre levantará um altar a Deus. A ingratidão levantará um ego, um templo ao seu ego. A gratidão levanta um altar a Deus. E a ingratidão, um templo ao ego. Por que Deus não fez isso para mim? Quem é Deus, você ou Ele? Você confia na providência dEle ou na força do teu braço? Se você está aqui, irmãos, e confia na providência de Deus, tudo que Deus prometeu vai passar. O teu futuro vai ser lindo, brilhante. O teu destino é de glória. Não estou falando, isso aqui não é triunfalismo, isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso é Bíblia. Aqueles que vivem segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque tudo que Deus faz é bom, amém? Em Gênesis 12, no versículo 7, você não precisa abrir, eu vou ler. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: e a tua descendência que darei essa terra. É a tua descendência que eu darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahweh, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor. Invocou o nome de Deus. Cara, por todo lugar que Abraão passava, ele levantava um altar. Deus fez uma promessa, ele levantava um altar. Deus falava uma coisa, ele levantava um altar. Ele deixava um rastro de dedicação a Deus. Qual é o rastro que a gente tem deixado, irmãos? Em direção ao lugar da nossa promessa. É um rastro de ofensas, de ingratidão. Pare para refletir. Quando nós estamos olhando na direção correta, para frente, apontando para cima, quando enchemos nosso coração de fé e gratidão, nosso caminho ele é traçado, ele é trilhado, nós deixamos um rastro de altares de adoração e louvor a Deus. Eu acho que Deus está nos chamando a isso nessa manhã, nesse mês de novembro. Se nós olharmos para 2024, nós estamos chegando no fim, estamos chegando em dezembro. A gente vai encontrar um rastro de altares dedicados ao Senhor, um rastro de queixas, murmuração. Mas Deus poderia ter feito daquele jeito, ainda não aconteceu, olha o que passou comigo. Deixa eu te falar, Deus está vendo e Ele está providenciando. Se você ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então está na hora, às vezes, será que eu amo tanto assim? Em último, a providência de Deus é o fundamento firme sobre o qual a promessa dele subsiste. Vou repetir. A providência de Deus é um fundamento firme sobre o qual a promessa de Deus subsiste. Ela está sustentada sobre a providência de Deus. Versículo 10 diz assim: porque Abraão, o que é que ele viu? Que ele passou a vida, recebeu uma promessa de uma terra, mas ele passou a vida dele habitando em tendas. O que Abraão viu? Que vale a pena eu ser um peregrino, assim como esses homens. Vale a pena eu ser um peregrino. Vale a pena eu, por enquanto, ainda não ter uma casa para morar. Não ter conquistado o que eu achei que deveria. Se bem que ele era riquíssimo, Deus o prosperou de maneira tremenda. Mas ele não tinha uma casa. Ele era habitante de tendas. Eu perguntei, por que, Senhor, que o Senhor podia ter dado para mim um lote? Ele construiu uma casa, né? Um sobrado que seja, porque era muitas família grande, né? Muita gente, né? O que Abraão viu? Que ele disse, não, tenda está bom. Porque essa transitoriedade da vida, ele entendeu que aqui tudo passa muito rápido. E o versículo 10 diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Uau! Abraão, ele foi capaz de habitar em tendas nesse trajeto, mas não deixou de levantar altares porque ele tinha uma tenda. Porque ele olhava para o outro e tinha uma casa, um palácio. Ele deixava altares no caminho. Eu penso que as pessoas, quando passavam por onde Abraão passou, diziam: Abraão passou aqui. Daniel passou aqui. Por quê? Como que você sabe? Olha o altar ali. Parece que ele recebeu uma promessa do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Deus dele lá. E ele decidiu não habitar em casas, mas ele habita em tendas. E por onde ele passa, ele deixa esses altares aí. Ele viu algo que a gente não consegue enxergar. Pensa esses homens conversando. O que é que ele viu? Ele viu uma cidade que tem fundamentos.
que diz: do qual Deus é o arquiteto e o construtor. O que ele viu estava além da concepção humana, estava além do entendimento, era transcendente. O habitante de tendas está à espera da cidade que tem os fundamentos. E esses fundamentos são as bases, irmãos, são os princípios desse sistema de verdades que são o fundamento daquilo que Deus tem preparado para você. Abraão, ele manteve a fé dele em realidades espirituais que ainda não podia ver. Ele não trocou essa fé por coisas temporárias e passageiras. Ele preferiu viver em uma tenda aqui, esperando uma cidade duradoura que Deus construiria, em vez de ter uma moradia fixa, sem esperança de algo eterno no futuro. Ele preferiu colocar a esperança dele naquilo que não se vê. Porque o que é esperança se eu vejo? Eu não tenho esperança. Mas ele decidiu colocar a esperança dele naquilo que ele não via. Porque aquilo que ele não via é que tinha fundamento para ele. Aquilo que ele não via é que era eterno. Porque as coisas que ele via eram transitórias. Passaria. Mas se ele tivesse disposto a caminhar colocando os olhos dele no Deus da providência, o fundamento da providência de Deus, isso daria para ele fôlego, esperança, para ele continuar crendo que o que Deus estava preparando para ele tinha fundamento. A tenda podia não ter fundamento, mas o que Deus estava construindo para ele tem fundamentos. Essa cidade que Deus está construindo para ele tinha fundamentos. Eles viram as bênçãos da vida apenas com esses homens. Depois que você lê, depois do versículo 10, você vê que as bênçãos da vida apenas com um sinal de algo melhor no futuro, que estava presente pela fé. A tenda era a casa de Abraão, mas ele esperava por uma cidade eterna, com fundamentos firmes criada por Deus. Deus é o autor e concretizador de sonhos. Deixa eu te avisar nessa manhã. Fica em pé, por favor. Tenho algo para lhe dizer. Deus está aqui nessa manhã, irmãos. Não é porque eu estou dizendo, é porque Ele disse. O Deus que é concretizador de sonhos, Ele está aqui nessa manhã. Ele é o que inicia a promessa e Ele concretiza essa promessa. As promessas e todos os desejos que você tem, as aspirações do coração que é satisfeito nele. Deus é concretizador de sonho, que todo sonho que começa nele, Ele concretiza. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma frase de John Piper que eu amo, que ele diz assim: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Quanto mais eu estou satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado em mim. Abraão, por fé e gratidão, ele conseguiu caminhar sobre a terra como alguém satisfeito em Deus. Ele disse: Deus, está tudo certo a tenda. Está tudo certo. Eu sou satisfeito na tua promessa. Deus foi glorificado na vida de Abraão, irmãos. Você quer glorificar a Deus com a tua vida? 3 que querem, 3, glória a Deus, já deu. Ah, tem mais? Ah, glória a Deus. Levanta a mão então, quem quer glorificar o Senhor através da tua vida, das tuas decisões. Eu quero, irmãos. Eu quero que minha vida ela sirva para que Deus tenha fama, glória, louvor e honra. E como que isso acontece? Quando eu me satisfaço no Senhor. Quando eu sou satisfeito nas promessas de Deus. Os fundamentos do que Deus está reservando para os que por fé obedecem, por gratidão se mantêm firmes, reconhecendo que a providência vem de Deus, está no lugar da presença de Deus, no seu santo monte. Eu queria ver lá em Apocalipse 21, né? Tem que acabar Apocalipse. Nós vamos adorar o Senhor. Uau. Feche seus olhos enquanto eu leio esse versículo. Eu queria que você vislumbrasse, você imaginasse esse lugar. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno que Deus preparou. Sabe, às vezes a gente perde tanto tempo, tanta energia, nos contrariamos, coisas temporárias. Mas eu olho para a vida de Abraão e aprendo a olhar para coisas eternas, me satisfazer nelas. Deus é glorificado em mim. E o que Deus tem preparado tem fundamento.
que Deus tem preparado tem fundamentos, porque Ele mesmo é o guarantor, Ele é o construtor, Ele é o autor. Ele começou a boa obra, Ele vai completar ela. Ela não fica inacabada, irmãos. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 21. Eu creio que é isso que Abraão estava vendo. Fica com seus olhinhos fechados para eu acho que era isso que Abraão ele contemplava. Não só a satisfação de ter um Deus que cuida dele, de ver a promessa se cumprir na sua vida, de dar a ele um povo, uma nação, uma família, que através da família dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que através da sua descendência viria o Messias, Yeshua, viria uma nação que glorificaria o Senhor, que levaria em diante os propósitos de Deus, que daria luz ao Messias esperado. Ele está olhando para esses fundamentos. E Apocalipse 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Aqui que eu gosto, versículo 2: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida ele disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, era isso que Abraão estava vendo. Era isso que Abraão contemplou. Para caminhar por uma terra que era sua como peregrino e viver em tendas. Sabe, eu não sei o que te trouxe aqui nessa manhã. Não sei como foi o teu caminho de peregrino até chegar na América. Mas eu quero falar para você que Deus está vendo você hoje aqui. Eu vim para te dar um recado: coloque as suas expectativas em coisas que são eternas. Coloque as tuas aspirações e o teu desejo em coisas superiores. Deus está cuidando de tudo. Deus está vendo você. Eu ouvia claramente do Senhor: eu estou vendo, eu estou vendo. Deus está vendo você. Ele não está alheio. Eu queria convidar você a ter um passo de fé hoje, de erguer um altar a Deus aqui de gratidão. Você sair do seu lugar. Se você estiver em família, traga a sua família. Diga: Senhor, quando olharem para 2024, ainda não acabou. Eu levantei um altar tão tremendo para o Senhor em novembro, que ele vai valer por todos os meses que eu esqueci disso. E eu vou começar nova temporada, um novo ano, uma nova época. E Senhor, o meu caminho ele vai ser marcado por altares, em direção à promessa que o Senhor me tem feito. Vai existir um rastro de altares de adoração ao Senhor. Então convido você, à medida que nós adoramos, saia do seu lugar, venha construir esse altar com a sua família.